E pronto, já sabemos quais são as 8 melhores equipas deste Mundial, ou pelo menos aquelas 8 que chegaram Passaram à próxima fase. à próxima fase. Os jogos já estão definidos. Há aqui alguns confrontos que prometem. França-Marrocos, por exemplo, mas também o Espanha-Bélgica. Espanha-Bélgica. E agora estamos a torcer pela Bélgica. Como é que é isso? O Inglaterra-Noruega, para ver o que é que Haaland faz contra os ingleses, que ele conhece bem do campeonato inglês. E também, agora, claro, o Argentina-Suíça. Ontem a Argentina apanhou um grande susto. Apanhou um grande susto contra o Egito. Mas Messi até chorou. Tal foram os nervos. Não? Aquele choro a descomprimir de livre. Eu tenho a impressão de que estes jogos, mesmo quando as equipas às vezes não jogam assim tão bem, mas estes jogos mais emocionantes em que a vitória é arrancada a ferros, muitas vezes servem de combustível para os jogos seguintes. Falta, não é? Porque nem sempre é a melhor equipa, a equipa que pratica o melhor futebol ganha, é aquela que consegue, naqueles momentos difíceis, superar-se. Vimos o mesmo, por exemplo, com a Inglaterra contra o México. A Inglaterra esteve sempre em vantagem, mas estava a ganhar por 2-1 contra o México, no estádio Azteca, na cidade do México, com um público, claro, maioritariamente mexicano a torcer pelo adversário. Ainda teve uma expulsão. Portanto, tudo contra. Tudo contra e conseguiu ganhar, conseguiu ultrapassar o México, e às vezes esse tipo de jogos faz a diferença na mentalidade das equipas. Olhando aqui para os países que estão presentes nestes quartos de final, vemos 6 países europeus. 6 países europeus, apenas 2 países fora da Europa, Marrocos e Argentina. Marrocos e Argentina que já tinham estado também nesta mesma fase, aliás já tinham até chegado às meias finais no último campeonato do mundo, em 2022 no Qatar, onde Portugal também chegou aos quartos de final. É interessante olhar aqui para os últimos mundiais e ver como é que tem sido a representação entre equipas entre seleções das diferentes confederações. Em 2010 houve 3 equipas europeias nos quartos de final, na altura Espanha, Holanda e Alemanha. Em 2014 no Brasil já foram 4, Alemanha, França, Holanda e Bélgica. Em 2018 na Rússia foram 6, França, Bélgica, Rússia, Croácia, Suécia e Inglaterra. Em 2022, 5. Países Baixos, agora alterei o nome, acho que deve ter sido a partir daí que começou a ser a designação da Holanda para Países Baixos. Da Holanda para Países Baixos. Para mim será sempre a Holanda. Para mim também é mais fácil, eu também prefiro, mas pronto. Croácia, França, Portugal e Inglaterra, e agora então Suíça, Noruega, Espanha, França, Inglaterra e Bélgica. Vemos que uma coisa que não era muito comum quando os campeonatos do mundo são realizados fora da Europa, as equipas europeias normalmente tinham mais dificuldades, mas agora vemos aqui, claro, uma clara predominância dos países europeus. Ontem isso confirmou-se no jogo entre Colômbia e Suíça. A Suíça conseguiu o apuramento para os quartos de final nos penaltis, mas já não é, como se vê, já não é uma vantagem jogar no continente de origem. Antigamente isso fazia diferença, agora temos assistido nos últimos campeonatos do mundo a um predomínio claro das seleções europeias, pelo menos nesta fase. Por exemplo, no último campeonato do mundo, depois nas meias finais já tivemos um 50-50, com 2 equipas europeias e 2 equipas fora da Europa. Vamos ver como é que as coisas se resolvem nestes quartos de final. Eu estou muito expectante em relação ao França-Marrocos. Acho que tem sido, em termos de futebol jogado, tem sido as 2 equipas mais fortes. E se há uma equipa... vai ser um bom jogo, portanto. Eu não sei se vai ser um bom jogo. Às vezes estes jogos para os quais há muitas expectativas, vimos isso no Espanha-Portugal, depois acabam por não ser assim espetaculares. Pode não ser um jogo espetacular, mas eu acho que vai ser um jogo muito interessante, muito equilibrado. Marrocos tem futebol,
das duas formas, ou seja, tem futebol em termos de capacidade de atacante, futebol também muitas vezes, ou em alguns casos, em alguns momentos, um futebol espetacular, mas também é uma equipa muito aguerrida, capaz de dar luta a uma equipa como a França, sem a cair naquele antijogo do Paraguai. O Marrocos não tem nada a ver com isso, mas é uma equipa que defende muito bem e que é capaz de ferir um candidato ao título como a França. Aliás, eu acho, para mim, olhando para o que tem sido o Campeonato do Mundo até agora, acho que as duas equipas mais sólidas e com mais capacidade têm sido estas duas e que vão se encontrar já nos quartos de final. Uma delas vai ficar pelo caminho. E não há a mesma hipótese. Mas, claro, sem tirar aqui da equação, a Espanha, a Argentina, que também não tem feito não tem um futebol por aí além, não tem um futebol tão espetacular como já teve noutros mundiais, só que é uma equipa, como se viu ontem, guerreira, aguerrida, capaz de lutar até ao último minuto pelo apuramento. Ontem apanhou de facto este grande susto, conseguiu ultrapassar isso. Vamos ver como é que lida com a Suíça, mas para já, para mim, aquele jogo mais interessante destes quartos de final será, sem dúvida, o França-Marrocos. Eu arriscaria aqui... Pões as tuas fichas todas, não é? Eu arriscaria dizer que deste jogo sairá o próximo campeão do mundo. É aqui uma aposta, vale o que vale. O país que nós já sabemos em que não podemos apostar para campeão do mundo é Portugal. Chegaram Acabaram de chegar, praticamente acabadinhos de chegar. E já se fala... E coisas marcadas cá também, é preciso. Coisas férias, nomeadamente. E não só. Muito provavelmente aí nos iates espalhados pelo Mediterrâneo ou noutros lugares. Também merecem o descanso, recarregar baterias para a época que aí vem. E agora a questão põe-se... Com que treinador é que Portugal irá abordar a próxima competição, que é a Liga das Nações? Fala-se muito em Jorge Jesus, eu acho que é mesmo o nome que está na dianteira, não haverá grandes dúvidas quanto a isso. Ele todo inchado. Vou resolver isto. Eu estive a rever aqui algumas declarações de Jorge Jesus quando lhe perguntaram se, daqui a uns meses, se poderia recusar uma seleção como a portuguesa. E Jorge Jesus disse que não, até porque ele já recusou uma grande seleção. Presume-se que tenha sido na altura a seleção do Brasil, por motivos contratuais, na altura terá dito que não, ou para esperarem, porque ainda estava com contrato. Ele esteve por lá, não foi a treinar clubes? Ele treinou clubes lá e então era um dos nomes falados. Terá havido essa possibilidade. Jorge Jesus, na altura, disse que não. Entretanto, a oportunidade passou, o comboio passou e foi Carlo Ancelotti depois o escolhido para orientar a seleção do Brasil. Agora há esta oportunidade, vamos ver se isso se confirma, de Jorge Jesus orientar a seleção portuguesa. Ele é o mestre da tática, sim senhor, já ganhou títulos importantes, quer em Portugal, quer sobretudo no Brasil, à frente do Flamengo, conquistando a Copa Libertadores. Se vier para a seleção, vamos ver como é que ele lida com uma atmosfera competitiva que é totalmente distinta daquilo que se faz nos clubes. E muitas vezes temos falado sobre o lugar nos mundiais, o desempenho das equipas nos mundiais, é algo completamente diferente de facto do que se passa nos clubes. Estamos a falar, nem se pode comparar às competições a eliminar nos clubes, por exemplo a Copa Libertadores e a Liga dos Campeões, até à final são sempre a duas mãos as eliminatórias, e aqui nas seleções, a partir depois da fase de grupos, de facto já não há margem de erro, basta um jogo que corra menos bem, uma expulsão, um autogol, qualquer incidência retira completamente a margem de manobra, margem de erro à equipa, e isso altera também muito a forma como se disputam estes jogos. Portanto, não é pelo facto de um treinador ter excelentes ideias e ter essa capacidade até de motivação dos jogadores que significa que depois se vai ser campeão do mundo. E eu tenho muita curiosidade em ver como é que seria Jorge Jesus. E como é que a equipa vai reagir. Depois, não? Como é que os próprios jogadores vão reagir a isso. Há uma coisa à partida que vai ser mais interessante, são as conferências de imprensa. Isso certamente. Sem dúvida. Vamos passar de um registro muito diplomático. Vamos ter momentos de glória.
Sem dúvida. Muitos sem momentos dúvida. de glória. Vamos ter aqui Enfim, vamos muito ver, material. É isso, se o português depois também não é tratado demasiado com os pés, não é? O português, estás a falar O Da língua, português, da língua, não da os língua. portugueses. Da língua portuguesa. Um bocadinho, às vezes. pronto. O que também é interessante. Mas também estamos a falar de futebol, portanto a coisa faz sentido, É tratar com os isso. pés, não é? Dar pontapés na gramática. Exato. Só para finalizar muito rapidamente, deixa-me lembrar aqui alguns recordes que ficam, ou registros que ficam de Cristiano Ronaldo em mundiais. Presumivelmente terá sido o último campeonato do mundo de Cristiano Ronaldo. Então, 6 mundiais, melhor resultado, meias finais logo em 2006, 27 jogos, o segundo com mais jogos em mundiais a seguir a Messi, que já tem 30 e continua a contar, 10 jogos a eliminar, 11 golos ao todo, apenas um em fase a eliminar, um hat-trick contra a Espanha em 2018, o mais velho a marcar na fase a eliminar, o segundo mais velho a marcar num campeonato do mundo, e sai com um registro que certamente ele não queria ter. Neste momento é a par de Carvajal do México, de Myung-Bo Hong da Coreia do Sul e de Matthew Leckie da Austrália, o jogador com mais derrotas em campeonatos do mundo. Era o único recorde que ele não queria. Este ele não queria mesmo.